Bom dia a todos e a todas. Vamos falar sobre o Natal. Estamos chegando aí na data do Natal. Falar um pouquinho sobre o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante falar sobre o Natal de Jesus Cristo em contraste com o Natal que normalmente o mundo comemora e celebra. Embora tenha por base o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, cada dia mais vai se distanciando, né? Então, tem um texto que eu convido você a abrir sua Bíblia para a leitura, que servirá de base para a nossa meditação. Está lá em Lucas, porque o Evangelho de Lucas é o que melhor retrata com mais detalhes o nascimento de Jesus. Mas vamos ler apenas o capítulo 2, dos versículos 10 ao 14, que diz assim: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então esse foi o anúncio do Natal, do nascimento de Jesus, que os anjos fizeram aos pastores. Esses pastores estavam trabalhando no turno da noite e eles receberam essa notícia, que é uma notícia boa, é uma notícia que traz grande alegria. E ela não traz grande alegria para uma determinada comunidade, para um determinado grupo de escolhidos. Ela não é seletiva, ela é uma alegria geral. É uma boa notícia para todos os seres humanos. É notícia de salvação, que tem a ver com toda a humanidade. Não está aqui excluído quem quer que seja, porque nosso Senhor Jesus Cristo nasceu para desfazer as obras do diabo, nasceu para morrer e dar a sua vida, derramar o seu sangue para ressurgir e propiciar uma salvação a favor de todas as pessoas, porque Deus não quer que ninguém se perca, que todos sejam salvos. Ele é propiciação pelos nossos pecados, diz o apóstolo João, mas não somente pelos nossos, daqueles que já creem, daqueles que já fazem parte da comunidade da fé, mas pelos do mundo inteiro, porque Deus amou o mundo inteiro. Então, essa é uma boa notícia para todo mundo. E veja que os anjos estão no céu celebrando. Tem gente que não comemora o Natal, dizendo assim: é errado comemorar o Natal porque não há nenhuma instrução para que comemoremos o nascimento de Jesus, porque não sabemos a data, e dizem mais, porque não temos comemorações de aniversários na Bíblia. E as únicas que aparecem são de aniversários de pessoas más. Será que não merece o evento, a data do nascimento de Jesus, uma celebração? Veja que houve celebração. Por conta do nascimento, uma multidão de anjos está louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Ou seja, há uma celebração no céu e na terra, por causa do nascimento de Jesus. Não importa para a gente se ele nasceu no dia 25, se ele nasceu em outro mês. O que celebramos é o evento, não é a data. Celebremos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque isso é uma boa notícia para todo o povo. A árvore, a ceia, a troca de presentes são periféricos. Eles não são malignos, como alguns querem. Tem gente demonizando essas coisas. Tem gente que fala que árvore de Natal se você tiver, você está idolatrando, é uma idolatria. Chegam a exagerar nessas coisas. Então a gente vai ver que a árvore de Natal, a ceia, a troca de presentes, de onde é que vem isso? E embora você possa ter essas coisas, elas
precisam estar no devido lugar, na periferia. O centro, o cerne, o foco do Natal é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é que essas coisas acabam ocupando cada vez mais o centro do Natal, o centro da celebração. Então, para muitas famílias, inclusive famílias cristãs, a celebração do Natal é focada na ceia, é focada na troca de presentes, Então, tudo isso cada dia mais está ocupando um lugar indevido, isso que é, de fato, o problema. Vamos falar um pouco da árvore de Natal? No antigo calendário cristão, muito tempo atrás, o costume era o seguinte: no dia 24 de dezembro, era comemorado o dia de Adão e Eva, a época do paraíso. E as igrejas, elas celebravam e faziam encenações. Então, chegava esse dia, tinha encenação, tinha teatro na igreja. E nesse teatro tinha uma árvore. E ela era enfeitada com frutos, porque ali estava simbolizado o paraíso. A árvore representava, então, o paraíso. O Lutero, ele teve até uma experiência. Lá em inverno, saindo, tinha neve, era uma noite estrelada, e ficou muito bonita a visão. Então, a neve branca embaixo, aquele céu escuro, mas repleto de estrelas, e aquele pinheiro, e ele viu e ele achou muito lindo. As estrelas, a luz do mundo, a estrela de Belém, essa árvore que mesmo no mais terrível inverno continua verde, está entendendo? Esses símbolos, ele enxergou tudo isso, uma relação com Jesus, com a vida que Cristo veio trazer. E com esse costume que já havia de ter essa árvore no dia 24 de dezembro, as encenações da peça de Adão e Eva, da peça do paraíso, com tudo isso ele resolveu decorar não apenas a árvore com frutos, ele começou a colocar estrelas, porque aquelas estrelas que ele viu lá fora, ele falou assim: não, isso aqui simboliza a estrela de Belém. A árvore que até então era a representação do paraíso, ele quis trazer ela mais para o contexto do nascimento de Jesus, e ele então fez essa transposição, e é lá, nesse contexto germânico, que nasce o que nós conhecemos hoje como árvore de Natal, para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Alguns cristãos, por saberem que nesta ocasião também se celebrava a adoração ao deus Odin, com esse carvalho, eles dizem: não usemos a árvore, porque a árvore era adorada, isso é trazer a idolatria para dentro da igreja. E as pessoas apelam bastante. Há cristãos que vocês sabem que eles veem demônio, eles têm o dom de ver demônio em tudo, tudo tem demônio. Então exageram na dose e começam a demonizar a própria árvore, e eu contei para vocês praticamente o que é que pode ser sabido a respeito de árvore de Natal. Não vemos nela nada de objeto de idolatria. Eu não conheço nenhum cristão, seja ele católico, seja ele protestante, ortodoxo, que adore a árvore de Natal. A árvore de Natal está ali como objeto de decoração do Natal, não é assim? Então não passa disso. Se fica nesse nível, tá bom. Se fica como o Lutero propôs, fazer da árvore de Natal algo que simbolize, né? Porque o pinheiro tem esse símbolo da vida, e as estrelas, a estrela de Belém, e essa coisa da árvore da vida. Cristo é a árvore da vida, e quem come do seu fruto vive para sempre, e traz para nós a restauração daquele paraíso que nós perdemos por causa do pecado. Então tá bom, tá de bom tamanho. Não é para a gente demonizar e amaldiçoar e ver demônio naquilo que é um objeto que pode ser para decoração, e fique nesse nível, não vai ter problema para a gente, tá bom? Papai Noel, aí o bicho vai pegar, né? Papai Noel. Mas é interessante que a história do Papai Noel, a origem é bonita. O São Nicolau, ele era um bispo que praticava caridade, ele tinha um ato muito bonito, ele se preocupava com as crianças pobres, e ele procurava presentear os pobres.
ele vem a falecer, mas esse exemplo dele ficou notório, e ele tem o dia em que ele é celebrado é o dia 6 de dezembro. Então, no dia 6 de dezembro, lembrando a memória do que ele fazia, as pessoas começaram a repetir o ato. Dia 6 de dezembro, dia de São Nicolau, vamos fazer o que ele fazia. Vamos lembrar dos pobres, vamos dar presentes. Bom, e com o passar do tempo, por causa do Natal, a data que fica para o dia 25 de dezembro, daqui a pouco a gente fala dessa questão da data, e da proximidade da data do dia 25 de dezembro com a do dia 6 de dezembro, e também com esse caráter de caridade e doação, as pessoas começaram a juntar. E essa celebração, que era do dia 6, passou para o dia 25. Porque o maior ato de generosidade jamais visto em toda a humanidade foi o de nosso Deus, que deu o seu Filho. Está entendendo? Então, o São Nicolau, no seu ato, era inspirado no ato do Pai, do generoso Pai, do ato do Cristo, que deu a sua própria vida. Então, tem mais a ver com a fonte original de tudo isso, que era o próprio Deus, o próprio Jesus. Passaram o ato de praticar a generosidade, de dar presentes, para o dia 25. A Coca-Cola, no ano de 1931, vê esse camarada chamado Papai Noel, né? O Noel vem do francês, é Papai Natal, tá? Noé é Natal. Aí, a Coca-Cola viu, dá uma olhada no Papai Noel. Grande sacada de marketing. Esse camarada de vermelho a cor da Coca-Cola. 1931, uma campanha publicitária, provavelmente a mais poderosa e bem-sucedida campanha publicitária da história. Pega esse personagem, dá essa roupagem mais atual que nós conhecemos e faz a campanha da Coca-Cola. Bom, então você começa a perceber que o Papai Noel vai começar a ter cada vez mais um caráter comercial. Agora não tem nada de maligno na sua origem, tá? Aquela coisa, Papai Noel é uma obra do diabo. Não. O Nicolau não tem nada a ver com a conversa, era só uma pessoa que procurava fazer o bem, tá bom? Agora vamos para o dia 25 de dezembro. Mas Jesus nasceu no dia 25? Não, provavelmente não. Por quê? Porque como os pastores, a gente leu lá no texto de Lucas, capítulo 2, eles estavam trabalhando no turno da noite. Essa época de 25 de dezembro é época de inverno que tornaria bem inviável pastores trabalhando à noite, no rigor do inverno, que não é como o inverno aqui do sudeste brasileiro. E numa estação mais amena, mais intermediária, foi que Jesus nasceu. O problema é que no dia 25 de dezembro, os pagãos comemoravam o solstício de inverno. O solstício de inverno é quando o dia ficou mais curto e começa, a partir do solstício, um novo processo, onde ele vai se tornando cada vez mais longo. E vai, então, sobrepujando o período da noite, o período das trevas. Chegou o momento do crescimento do dia. É isso que está sendo celebrado. Chegou o momento, solstício de inverno significa o seguinte: acabou aquele período em que as trevas cresceram e chegaram ao seu ápice, ao seu clímax. A partir de agora, começa o apogeu da luz, que passo a passo começa a ganhar vulto e vai sobrepujando as trevas. Isso é muito simbólico, muito significativo. Nesse dia, 25 de dezembro, os antigos comemoravam o solstício de inverno. O problema é que eles eram adoradores do sol, muitos. Então eles praticavam idolatria. Eles começavam a adorar o sol. O sol chegou para triunfar sobre as trevas. Adoremos o sol, o grande astro e aquela coisa toda. Bom, o cristianismo, encarando essa questão da idolatria em relação ao dia de celebração do sol, e também por causa dessa figura de linguagem que a gente pode ver, da luz que começa a brilhar para sobrepujar as trevas, os cristãos antigos começaram a pregar o evangelho
para esses pagãos, ensinando aos pagãos o seguinte: olha, não devemos adorar o sol, devemos adorar a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem, Jesus Cristo. Está entendendo? Então, o solstício da história, que é um divisor entre antes de Cristo e depois de Cristo, onde as trevas vão prevalecendo até o nascimento de Jesus, quando nasce Jesus, rompe na história uma nova era, a era da luz, que vai paulatinamente sobrepujando o período de trevas. A luz de Jesus brilhou. Então, é muito bonita essa, digamos, esse sentido, esse significado do solstício. Eles percebem bem isso e usam isso como um argumento para que os pagãos parem de adorar o sol e passem a adorar a verdadeira luz. E apresentam a Jesus para esses pagãos, dizendo para eles: olha, adore a verdadeira luz que chegou. E o solstício da história humana teve início na pessoa de Jesus. Pego essa data, não sabemos quando Jesus nasceu, mas falaram, não tem data mais propícia, é o solstício, o dia do nascer do sol cada vez maior sobre as trevas, sobre a noite desse mundo. E passam a ensinar os pagãos a não adorarem a criação, mas adorarem o Criador e a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Hoje eu não conheço, se você conhecer, me apresenta, um único adorador do sol. Eu particularmente não conheço. Eles foram bem-sucedidos nessa estratégia. Bom, é isso. Então, os que adoravam o sol passaram a adorar o Criador. Agora, o Natal merece ser comemorado? Eu diria que sim. O Natal de Jesus merece ser comemorado todos os dias. E por que não no dia 25 de dezembro também? Na verdade, nós não celebramos a data, mas o evento. Isso é que importa para nós. A gente vai aproveitar essa oportunidade para falar sobre o verdadeiro sentido do Natal, principalmente para as pessoas que estão materialistas, secularizadas e tudo mais. É natural que as pessoas queiram iluminar as suas casas. Dizem que lá do espaço, quando se contempla a Terra, a época mais iluminada é o Natal. Tem a ver. Ninguém está adorando a luz de uma lâmpada, de uma vela, de uma decoração, mas isso está apontando para a verdadeira luz. Tá bom? É natural, então. Os cristãos devem aproveitar a ocasião para falar sobre o verdadeiro sentido de Natal e não para ficar falando mal do Natal, que eu acho que é uma perda de tempo muito grande. O Natal merece ser comemorado também, porque ele tem a ver com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Independente da data, o evento é comemorado. Para que Jesus pudesse ser Salvador, meus irmãos, ele precisava morrer e ressuscitar. E para que ele pudesse morrer, ele tinha que nascer. Está entendendo? Então, é básico, é fundamental. Se não houvesse Natal, não tinha redenção, não tinha Salvador, não tinha salvação, não tinha ressurreição, morte, não tinha nada que Cristo fez para nos salvar. O Natal existe para cumprir a promessa de que um nascido de mulher pisaria a cabeça da serpente. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E é uma profecia, possivelmente a primeira profecia da Bíblia. A primeira é essa. Quando o homem cai em pecado e está sendo expulso do paraíso, está sofrendo as consequências do pecado, e ali Deus está julgando e estabelecendo as devidas punições para o homem, mulher e para a própria serpente, ele fala sobre uma esperança futura. A promessa era essa: um descendente de mulher, um filho de Eva, nasceria e pisaria a cabeça da serpente. Se o homem foi derrotado e experimentou toda essa mazela humana por causa do pecado de Adão, do primeiro homem, se por um homem veio o pecado ao mundo, por um homem também viria a redenção. Um homem muito especial. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Deus se fez carne, mandou seu Filho, que veio, encarnou-se, para ser esse homem. E como homem foi que ele venceu o diabo. Como homem ele vence as tentações. Ele não venceu as tentações como Deus. Deus não pode nem sequer ser tentado. Ele vence como homem. Ele venceu o diabo no deserto. Ele venceu o diabo no seu ministério. Ele venceu todas as atrações
todas as sutilezas, todas as investidas, em tudo aquilo que Adão e Eva caíram, Jesus também foi tentado, mas não pecou, venceu tudo, enfrentou, encarou a própria morte, deu a sua vida, o justo morrendo pelos injustos, para conceder a ele, seus irmãos menores, seus irmãos fracos, seus irmãos caídos, a sua força, a sua redenção, a sua justiça, e ele pisou a cabeça da serpente. Diz lá Colossenses capítulo 2, versículo 15, que na cruz, Jesus triunfou sobre os principados e as potestades malignas, os demônios, todo o inferno, triunfou sobre eles na cruz. É muito interessante. Então, o Natal existe para cumprir essa profecia de redenção, de restauração, que reverte a maldição que havia sobre a humanidade. Também existe porque o Criador não desistiu de sua criação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus não quer que ninguém se perca. Também existe para que a verdadeira luz pudesse iluminar os que estavam em trevas, para que os seres humanos pudessem ser reconciliados com Deus e para nos trazer a paz, o amor e a esperança da vida eterna. É interessante que o anúncio dos anjos aos pastores, por exemplo, começa com essa expressão: não temas, não temas. A mensagem do Natal é uma mensagem tão boa, que encontra a gente aqui, no nosso contexto, à mercê de tantas ameaças, de tanto sufoco, de tanta pressão. Temos tantos inimigos, tanta coisa que ameaça a nossa integridade física, que ameaça a nossa saúde, que ameaça o nosso futuro, que ameaça os nossos queridos, que ameaça toda a nossa existência. Tanta coisa ruim contra nós, tanta falta de paz, tanta guerra, tanta confusão, tanto mal ao nosso redor, tanta injustiça. E de repente a mensagem de Natal começa com: não temas. Encontra você, talvez, na sua ansiedade, na sua luta, nos seus conflitos internos, conflitos familiares, conflitos sociais, com tanta luta, com tanta angústia, e vem a mensagem de Natal dizendo: não temas, não temas. E como é bom ouvir uma mensagem de Deus do céu para você, no momento de aflição, no momento de angústia, que traz a paz. Os discípulos estavam angustiados também, por causa da morte de Jesus. De repente Jesus chega e diz: paz seja convosco. E essa ideia da paz, o príncipe da paz chegou. Não temas, paz seja convosco. É uma boa notícia que eu trago para vocês. O Natal é Deus conosco. O seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse menino trazia consigo o cumprimento dessa profecia da proximidade. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, afastados de Deus, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que estávamos vivendo, alijados do paraíso, da glória de Deus, Deus veio a nós, na pessoa de seu Filho Jesus. Ele se fez carne. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós que fomos criados pelas próprias mãos de Deus, de repente nos vimos longe e distantes de Deus por causa da prática do pecado. O pecado tomou conta do nosso coração. Deus veio a nós então em Jesus, habitou entre nós e diz lá: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio para promover reconciliação, restauração, para desfazer as obras do diabo, para todo aquele efeito maligno que traz sobre nós maldição, que nos aparta de Deus. Ele veio reverter o quadro, nos promoveu a reconciliação, a restauração de todas as coisas. Então Deus conosco, Emanuel. Então a boa notícia é para todos, especialmente os pobres, porque eram os que mais sofriam todas as consequências do pecado, estão à margem das benesses e das coisas normalmente melhores da vida. E muitas vezes se veem como os desprezados de tudo e de todos, os desafortunados, os infelizes, os que mais choram, os que mais são oprimidos. Então, para eles, a notícia do Natal realmente tem um impacto muito maior.
um Natal materialista e consumista, como o que vemos nos dias de hoje, o que faz é acentuar ainda mais a dor dos pobres. Aquela canção, Eu Pensei que Todo Mundo Fosse Filho de Papai Noel, ela é uma grande sacada, porque as crianças começam a ouvir falar sobre Papai Noel. As crianças pobres vão pensar nelas. E, de repente, elas descobrem que o Papai Noel é mais generoso com umas do que com outras. E algumas se veem muito esquecidas por Papai Noel. E aí daí vem realmente essa canção. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Mas, de repente, a gente, como criança, vai caindo na real. E quando cai na real, o impacto pode ser muito dolorido, né, para o coração de uma criança. Então, a gente não pode se esquecer que o Natal chegou para José, para Maria, que naquela noite em que Jesus nasce, eles são verdadeiramente sem teto, gente. Eles estão, olha, os sem tetos estavam ali representados pelo casal José e Maria. Eles estão batendo nos hotéis, nas hospedarias, e encontrando as portas fechadas. Provavelmente por falta de recurso financeiro suficiente para pagar. Nenhuma casa abriu as portas. A única que abriu disse para eles, olha, lá no curral. Não pensa que esse foi tão bacana, né? A mulher estava grávida dando à luz, gente, em trabalho de parto. E o que ela recebeu de acolhida nessa casa não foi um quarto para poder dar à luz, não foi um lugar quentinho, foi um lugar completamente inóspito. Você não pensa... Vocês conhecem as estrebarias de hoje, né? Alguém já conhece, já viu uma estrebaria hoje? Agora imagina a estrebaria daquela época, num lugar pobre. Era inóspito, cheirava mal, era o lugar onde comiam os animais, que foi improvisado para ser o bercinho de Jesus. E o Natal, propositalmente, aconteceu ali, num lugar tão inóspito, com um casal tão desprezado, tão esquecido, parece que abandonado até mesmo por Deus. Mas não foi abandonado. E se o Natal aconteceu, e se aquele lugar foi o lugar de maior luz de toda a história da humanidade, a luz brilhou de uma estrela lá em cima, lá glória, e virou um lugar de festa. É porque a gente não precisa de nada, a gente não precisa de peru de Natal, não precisa de Chester, não precisa de champanhe, não precisa de presente, não precisa de nada para ser Natal. Não precisa de uma conta bancária farta, essas coisas simplesmente são dispensáveis para que haja Natal. O que é que precisa? Jesus nascer, uma abertura de coração, uma humildade, um coração humilde como o de uma manjedoura, é o que Deus quer ver e encontrar em nós, porque aquele lugar inóspito, pelo menos foi um lugar acolhedor, foi um lugar que estava com as portas abertas, era humilde, simplesinho, pobrinho, mas foi lá que Jesus encontrou, junto com seus pais, José e Maria, uma guarida, uma oportunidade para nascer, para ser Natal. É isso aí. Hoje também a gente corre o risco de estar vivendo tão ocupado, que se você vê José e Maria batendo ali a porta, e eles vão dizer, não, está tudo ocupado. Todos os quartos estão ocupados. De hotel em hotel, eles vão batendo e encontrando a mesma resposta. Estão ocupados. Não há vagas. Não há espaço. Hoje em dia, digamos que a mensagem de Natal está aí batendo a porta de todo mundo. Só que encontra gente com os corações muito ocupados. Com a mente muito ocupada. Até mesmo na celebração do Natal, eles estão tão ocupados com coisas secundárias e que muitas vezes nada tem a ver com o Natal, que Jesus não encontra mais espaço nas casas, nos corações, para nascer e para ser Natal. Então, a verdadeira alegria do Natal não tem nada a ver com presentes, com mesa farta, mas tem a ver com acolhermos o Salvador, que é Cristo Senhor.
Ah, se nessa época de Natal as igrejas estivessem tão cheias como os supermercados e os centros comerciais. Ah, se as pessoas, ao invés de se empanturrarem de comida e bebida, pudessem conhecer de verdade aquele que disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá. Ah, se todos tivessem um coração tão humilde como uma manjedoura, onde Jesus pudesse nascer. Aí sim, cada um poderia experimentar de forma pessoal, profunda, o verdadeiro sentido do Natal. Amém? É isso aí. Feliz Natal para você. É o Natal de Jesus. Não precisa demonizar todas aquelas coisas periféricas, mas coloque elas no devido lugar. Jesus no centro. Jesus no centro do coração, no centro da nossa vida. Amém.